Câmara Municipal de Itauá realizou na noite desta segunda-feira, dia 2 de agosto, a primeira sessão do segundo período legislativo 2021. Nós estamos ao lado do presidente da Câmara, doutor Helder Castelo, ao lado também do vereador Alaor Mota, enfim, Parlamento Municipal reunido. Como o senhor avalia esse retorno de forma presencial, presidente? Boa noite. Boa noite a todos os seus ouvintes. Eu queria avaliar de uma forma muito positiva. Eu senti no semblante dos senhores vereadores boa vontade nas discussões dos problemas do nosso município. Eu senti que parece que vai haver grandes debates aqui, isso é importante. Em grandes debates você encontra as grandes soluções. Portanto, eu só quero dizer a vocês que eu senti, voltando a falar novamente, senti aqui no semblante dos senhores vereadores muita boa vontade de trabalhar nesse segundo período legislativo da primeira gestão. O projeto que foi colocado em pauta e votação e aprovado pela maioria dos vereadores, o presidente, como o senhor avalia essa votação? Não, era de se esperar, né? Esse projeto é bastante interessante, de nossa autoria, não só da minha pessoa, como de toda a mesa diretora, né? Um projeto que necessita da aprovação de todos os vereadores e todos aprovaram essa matéria, porque é uma matéria de muita relevância, que vai beneficiar todos os aposentados que estavam injustamente sendo descontados, alguns nos seus proventos, face a uma falha no projeto inicial. E agora nós tivemos a felicidade de consertar e passar a vigorar com a seguinte redação: somente será contemplado a pagar os excedentes, ou seja, quem ganha a mais do que 3 salários mínimos. Presidente, na ocasião o senhor aproveitou para entregar o material de expediente, entregar uma casa nova, uma casa totalmente reformada, e os gabinetes dos vereadores receberem uma reestruturação, não é isso? A gente tem grandeza de dar uma condição aos senhores vereadores para que eles possam, na verdade, fazer um trabalho mais produtivo para a população. E nada mais natural do que a gente proporcionar a eles uma condição de trabalho boa. Próxima semana, mais uma sessão a partir das 5h30 da tarde. Estamos aqui, todas as sessões nós estamos aqui presidindo as sessões do Legislativo, trazendo matérias importantes para beneficiar o nosso povo, a nossa gente, as comunidades e o município como um todo. Parece que os vereadores estavam com saudade aí da tribuna, sessão com mais de 4 horas de duração, presidente. Olha, realmente isso é o começo dos trabalhos, né? E todos querem dar boas-vindas aos senhores vereadores, né? Querem mostrar serviço, isso é importante. Isso nos leva a crer que nós vamos ter, na verdade, grandes debates. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco da TV Regional. Parabéns pelo trabalho, pela dinâmica e por estar à frente da condução dos trabalhos e conduzindo tão bem o Legislativo Itauense. Eu agradeço a você e a toda a imprensa que estiveram presente. Vocês são testemunho do nosso trabalho, da nossa dedicação com o Legislativo aqui Municipal de Itauá. Eu quis e quero crer que com essa condição que os senhores vereadores a partir desse momento vão ter dentro do seu local de trabalho, em seus gabinetes, eles possam, na verdade, produzir muito mais em benefício do nosso povo, da nossa gente e do município de Itauá. Muito obrigado. As ações de melhorias implementadas pela atual mesa diretora, tendo à frente o presidente da casa, vereador Helder Castelo, foram aplaudidas pelos demais vereadores. E todos que ocuparam a tribuna fizeram questão de parabenizar a presidência do Parlamento Municipal. Outra novidade durante a sessão foi o retorno do vereador Felipe Viana, que estava licenciado desde o início da atual legislatura, ocupando o cargo de assessoria do Executivo Municipal. No momento que ele retorna, é a vez do vereador Wellington Urbano se licenciar. Em pronunciamento, o vereador anunciou que recebeu um convite do Executivo e vai ocupar o cargo de assessoria de articulação. Com a licença, o terceiro suplente da coligação, Luiz Alves, permanece ocupando uma cadeira no Legislativo. Dar as boas-vindas aos meus colegas vereadores por a gente estar retornando ao segundo semestre,
primeira sessão do segundo semestre, presencial, onde nós já tivemos aqui o primeiro semestre todo online, mas sempre a Câmara de Itauá teve êxito nas sessões online, certo? Quero aqui aproveitar e parabenizar o nosso presidente, que estamos recebendo aqui uma casa nova, a Câmara totalmente reformada, com condições de trabalho, com material de expediente. Então eu queria aqui deixar os meus parabéns ao presidente Helder, certo? Que é uma pessoa que no médio distância gosta estar sempre atento aos problemas da Câmara Municipal de Itauá e aos problemas de Itauá como um todo. É um legislativo que trabalha em comum acordo com o executivo. Então aqui a gente quer deixar os nossos parabéns ao presidente Helder. E aproveitar a oportunidade para dizer para a população de Itauá que hoje fui surpreendido e recebi aqui o convite da prefeita Patrícia para assumir a assessoria especial do gabinete, onde já me dispus e aceitei o convite, mas quero aqui passar para os meus amigos, a minha família, e dizer que vamos estar sempre na Câmara Municipal de Itauá e vamos estar lá mais junto da prefeita no executivo, para que a gente possa trazer melhores condições de vida para a população de Itauá, para o povo de Itauá, e em especial o distrito de Marruás, o distrito de Inhamuns, a Barra Nova e o Itauá como um todo, certo? Porque nós somos vereador não só de um distrito ou de outro, nós somos vereador do município de Itauá. Temos aquelas ligações familiares, amigáveis com algum distrito, mas a gente representa o Itauá como um todo. Então eu quero aqui dizer para a população de Itauá que aceitei o convite da prefeita, vou estar lá junto com o executivo, vamos trabalhar em função, em procurar a melhoria de vida para a população de Itauá. E agora ao nosso lado, o vereador da Câmara Municipal, decano Alaô Mota. O vereador Alaô, TV Regional, boa noite. Como o senhor avalia esse primeiro momento aí, esse retorno do recesso parlamentar, primeira sessão do segundo período legislativo de 2021? Boa noite, amigo Flaviano e ouvintes da TV Regional. Nós iniciamos o processo hoje, retornando às sessões presenciais. Eu sou um defensor e também, como defendi, não haver a sessão presencial, que estava num período crítico da pandemia, mas agora que, graças a Deus, a pandemia deu assim, uma amenizada, nós retornamos com todos os cuidados, só mais os vereadores, pouco público, para que ao longo dos meses a gente tenha mais tranquilidade e possamos trabalhar, Flaviano, em favor da população de Itauá, com bons projetos, boas discussões no parlamento, viu? Então nós estamos aí para isso, estamos prontos para esse trabalho e enfrentar esse semestre que se inicia. Os vereadores parece que estavam com saudade das sessões presenciais, uma extensa sessão, longa sessão, e inclusive alguns embates e um bom debate. A expectativa para o segundo semestre? Olha, eu sou um defensor, Flaviano, de que legislativo só tem maior sentido se tiver debates, tiver discussão. Você parar a discussão, você não ter divergência de opiniões, faz parte do trabalho legislativo. Ele só tem a maior grandeza quando ele tem discussão. Uma sessão que se inicia e se encerra com pouco tempo, essa sessão pode dar que ela não teve nenhuma produção em benefício do seu município. Ô vereador, vocês receberam material de expediente, o Legislativo, a Casa do Povo, passou por uma reestruturação através da presidência da Casa. Nesse segundo semestre, o vereador, o parlamentar tauense terá agora suporte maior para atender as suas demandas com a sua gente, com o seu povo? Olha, o presidente Helder é um parlamentar preocupado, sempre ele fez reforma quando foi presidente anteriormente, dando essa condição ao vereador, isso é importante. Tirando o presidente Helder, os outros presidentes também não se deixam desmerecer, aliás, e como em termos de parte física só teve mais o presidente Helder e o presidente Agenor, que fez todo esse plenário que nós estamos vendo aqui, fez em cima auditório e outras coisas mais. Então, tendo dinheiro é importante, a pessoa tem que empreender e fazer coisa em melhoria das condições do parlamento para que o vereador exerça bem o seu mandato, e o Helder está exercendo o seu mandato com toda grandeza e toda tranquilidade. Vereador Alaô, muito obrigado pela participação
muito obrigado pela participação aqui conosco da Web TV Regional. Eu que agradeço, Flavinho, me coloca sempre à disposição para discutir os problemas de Itauá, no âmbito geral, com a maior tranquilidade do mundo, sem nenhuma baixaria, alto nível, que isso é que é importante. Você pode criticar uma gestão em alto nível e ela reconhecer que aquilo ela estava errada. Eu fiz isso hoje, pedindo ao Executivo que reveja alguns decretos que foi feito e a gente espera que seja reavaliado, analisado, para que isso tome um rumo melhor. Isso faz parte. Obrigado. Ok, daí conversamos também com o vereador Alaor Mota aqui na sua Web TV Regional. Flaviano Oliveira com imagens de Wesley Souza para a TV Online dos Inhamuns.